TV Cidade Livre, a TV comunitária de Brasília, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Estamos aqui recebendo a combatente das mulheres, a deputada federal Érica Cocai, uma companheira que tem uma trajetória de compromisso, de dedicação e luta ao lado não somente das mulheres, mas de todos os trabalhadores, de todo o povo, na busca de uma sociedade mais justa. Obrigado por ter aceito o nosso convite, deputada. Como é que é esse 8 de março? O que de fato representa para as mulheres e os homens? Eu, primeiro, dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui na TV Comunitária, que é o espaço aberto para os movimentos se expressarem e que, na prática, exerce a democratização dos meios de comunicação. E dizer que hoje, o 8 de março, nós relembramos primeiro a história de 129 mulheres que foram brutalmente assassinadas em Nova York, lutando por direitos não apenas das mulheres. Eu gostaria de deixar claro o seguinte: quando as mulheres se colocam em movimento, não são só apenas os direitos das mulheres que estão sendo reivindicados. Todas as vezes que as mulheres se colocam em movimento, nós colocamos em movimento a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, onde nós tenhamos saciada a fome não apenas de pão. Essa está ficando para trás. Essa está ficando para trás com o governo Lula, governo Dilma, mas o ser humano tem fome de beleza, tem fome de justiça, tem fome de paz, tem muitas fomes. E enquanto nós tivermos esse nível de subalternização das mulheres e esse cerceamento da condição humana para com as mulheres, nós não vamos ter uma noção de humanidade, de que todos os seres humanos são iguais em direitos, embora sejamos singulares e sejamos, portanto, diferentes uns dos outros, mas somos iguais em direitos. Então, quando as mulheres se movimentam buscando equidade de gênero ou buscando igualdade de direitos, movimenta o conjunto da sociedade numa perspectiva de que nós possamos reconhecer a humanidade na sua diversidade, mas com os mesmos direitos. Isso significa que toda violência que a gente sofre, que o ser humano sofre, ela é precedida de uma desumanização simbólica. E essa desumanização, deputada, a gente observa que ela se dá não apenas com as mulheres, ou seja, claro. Homens e mulheres são vítimas de um sistema cruel que oprime, que explora e que massacra a maioria do povo, o povo pobre. Agora, só que as mulheres, no dia 8 de março, elas resgatam a sua história de luta. E segundo dados da Secretaria de Política das Mulheres da Presidência da República do Brasil, entre 1998 e 2008, ou seja, em 10 anos, foram assassinadas 42 mil mulheres no país. Uma quantidade de guerra. E nós temos aqui em Brasília, de cada 4 mulheres que foram assassinadas ou que foram mortas de forma violenta, pelo menos uma, ou seja, 25% foram mortas pelos seus ex-maridos, pelos seus ex-companheiros, enfim. Eles foram mortas vítimas de uma lógica que oprime as mulheres, que é uma lógica de que as mulheres não eram seres humanos, mas eram propriedade dos homens. Não é? Então, portanto, o que nós vimos com a violência doméstica, primeiro é o seu caráter destruidor, porque na rua nós somos anônimos, é em casa que nós somos nós mesmos, que a gente tem história, resgata a nossa história, nossas relações mais caras, que a gente tira as nossas máscaras, e quando a casa é o palco da violência doméstica, e quando a violência tem como agressor a pessoa que você ama, a pessoa que você deseja, ela tem um sentido absolutamente destruidor. Eu diria que a violência que muitas vezes não deixa marca na pele. A Lei Maria da Penha resgata isso. Perfeito. Tipos de violência que só deixam a marca na alma. Mas essa subalternização, ela é uma desumanização. Por que eu digo desumanização? Porque a gente só reconhece a condição humana se nós reconhecermos que nós somos sujeitos. E as mulheres não foram, por muito tempo, sujeitos do seu corpo, do seu emprego, do seu desejo. Era um objeto do desejo do homem, mas não era sujeito do seu desejo, da sua vida. Em 1940, não podiam praticar o esporte que quisessem, só os que eram autorizados pelo Ministério do Desporto. Então, portanto, nós, inclusive no Brasil, já tivemos uma legislação que, de forma muito nítida, coloca essa subalternização e essa coisificação. É recente a eliminação da lei
que garantia o homem lavar a honra. Lavar a honra. Poderia matar a sua companheira em nome da honra. E veja, os homens tinham a prerrogativa legal de castigar fisicamente as mulheres. Não é? O Brasil já teve essa legislação, as mulheres e as crianças. E depois, assim, lavar a honra ou defender a sua honra com a morte da própria mulher. Isso é processo de desumanização. Mas mesmo a gente tendo avançado muito no processo tanto da normatização das leis, dos direitos, observamos que a grande imprensa ela continua desumanizando as relações e tornando a mulher e as crianças objetos do mercado, quando o 8 de março é a prova disso. Com certeza. Há uma mercantilização, eu diria até da alma, né? Eu acho que assim, a mão invisível do mercado entrou na cidadania da intimidade e está capturando desejos, capturando comportamentos, não é? E está mercantilizando o 8 de março. No dia 8 de março nós queremos direitos de sermos nós mesmas. Nós queremos o poder, como disse Simone de Beauvoir, mas não poder contra os homens. O poder de sermos nós mesmas. O poder de estar, de sermos sujeitos do nosso desejo, sujeitos do nosso corpo, sujeitos da nossa vida e de que possamos ser encaradas com os mesmos direitos que tem um conjunto da humanidade. Porque, olha, tem uma discriminação, essa é uma discriminação que se mede. As mulheres ganham menos que os homens, embora tenham uma escolaridade maior. As mulheres são as primeiras a serem demitidas. São mulheres, são negras, se somam as duas discriminações, que é um pouco a expressão de que a gente não fez o luto e não fechou o ciclo de parte da nossa história, a parte traumática da nossa história, do colonialismo, da escravidão e também da ditadura. Então, portanto, mas essa discriminação se mede. Agora, tem uma discriminação que nós não medimos, só sentimos. A dupla jornada, porque, veja, mais de 40% dos lares de Brasília são dirigidos financeiramente pelas mulheres. E 68% das tarefas domésticas são exclusividade das mulheres. Não há o repartir a tarefa doméstica. Em Brasília, onde há uma alta escolaridade, uma participação maior da sociedade. Maior renda do país. E no interior do Brasil, então. Exatamente. O quadro é muito pior. É como se a sociedade dissesse assim, ocupa teu lugar no mercado de trabalho, mas a tua casa tem que estar limpa, mas seu filho não pode adoecer, mas você tem que estar à disposição do seu marido. Ou seja, é uma ditadura da perfeição que faz com que as mulheres sejam as maiores vítimas de doenças relacionadas ao trabalho, doenças como as psicopatologias, síndromes de pânico, as depressões e as lesões por esforço repetitivos, porque o trabalho doméstico é esforço repetitivo. E aí as mulheres são as maiores vítimas da Lerdort. Então, portanto, é preciso que a gente tenha clareza de que nós queremos uma sociedade livre. E para que essa sociedade seja livre e seja uma sociedade que tenha uma cultura de paz, nós precisamos desconstruir toda a assimetria e toda a subalternização que o colonialismo, que a ditadura, que a escravidão impôs às mulheres. E essa situação, ainda hoje, com os conceitos que faz a mulher, como você mesmo fala, deputada, o objeto, como, se eu não me engano, foi Loneida Stuart, de cama e mesa, a serviço do homem. Isso é conceitos do patriarcado que é milenar. Sim. Como que as mulheres e os homens podem hoje atuar para se contrapor e combater o patriarcado? Eu penso que a primeira coisa, você tem que ter o recorte de gênero em todas as políticas públicas. Nós não podemos pensar a educação sem pensarmos que é preciso ter uma educação para a igualdade de direitos. Nós não podemos pensar saúde de forma diferente, nós não podemos pensar a política cultural, e políticas culturais são absolutamente importantes, porque a cultura é como você se vê e vê o outro. Então, portanto, fazer uma política cultural de enfrentamento ao sexismo, ao machismo, ao racismo é absolutamente fundamental. Então, penso, as políticas públicas têm que ser pensadas assim. As políticas públicas têm que ser construídas com as mulheres. 75% de quem frequenta os hospitais, da população que frequenta os hospitais, são mulheres. Mulheres que levam seus meninos, que levam os vizinhos, que levam seus pais, que levam seus irmãos, enfim. Então, portanto, as políticas públicas têm que também ser construídas com a fala da mulher. E, para além disso, é preciso abrir espaço
espaços de fala. As mulheres precisam falar de como se sentem, até porque as paredes e os tetos são de vidros. Se a mulher não chega no primeiro posto de gestão da sua empresa, e como a parede, o teto é de vidro que impede que ela chegue, dá a impressão que a culpa por não chegar é dela. E, em verdade, não é, porque tem paredes de vidro invisibilizadas que foram construídas historicamente. Então, portanto, as mulheres têm que ter espaço de fala, porque quando elas falam, nós começamos a perceber que o problema não está conosco, está na sociedade que construiu assim. E o outro aspecto é empoderar as mulheres. Nenhuma libertação se dará sem que os oprimidos, e as mulheres são oprimidas nessa sociedade sexista, tome para si a função de se libertar de todas as amarras. Nós acompanhamos o seu trabalho junto à organização da sociedade, dos trabalhadores, especialmente das mulheres. E os movimentos de mulheres hoje, nós temos a Marcha das Vadias, nós temos as organizações de mulheres da União Brasileira de Mulheres, o Movimento de Mulheres do Campo, a Marcha Mundial de Mulheres. Ainda há algumas organizações sindicais que têm os seus setores femininos organizados e que debatem as questões específicas. Como que é possível, no campo dentro do parlamento, onde você atua como deputada federal, reforçar que se abra e que se tenha a legalidade de mais espaço às mulheres para se empoderarem? Olha, veja, nós temos no Brasil o que eu chamo de burcas invisíveis, não é? Porque nós temos 8,7% de participação feminina na Câmara Federal. Nós temos de 513 deputados parlamentares, deputados e deputadas, 44 mulheres. Olha, se nós... 8,7%. Se nós pegarmos países, existem países onde as mulheres usam burcas, portanto as mulheres só podem ser vistas, só seus olhos podem ser vistos, onde nós temos uma participação maior de mulheres no parlamento. Isso é estruturante. Por que é estruturante? Primeiro que os espaços de poder, se são repartidos, compartilhados, eles passam a ser espaços de poder a serem sonhados. É um pouco do que a Dilma disse quando se elegeu presidenta da República. Sim, mulheres, nós podemos, ou seja, nós podemos ocupar esses espaços. E o segundo é que o parlamento, ele é um espaço onde se elaboram as leis, inclusive onde se discute o orçamento, porque é preciso que tenha orçamento. Antes de eu assegurar serviços públicos, porque se eu tenho um creche, é um instrumento importante para libertar as mulheres. Se temos restaurantes comunitários, é importante para libertar as mulheres. Não é? Equipamentos públicos são importantes. Não é? Isso tem que estar no orçamento. Então, portanto, quando se nós assegurarmos mais mulheres no parlamento, e aí não basta ser mulher, é preciso se sentir mulher. Não é o fato de ser mulher, que sem ser mulher na alma, porque é preciso defender a igualdade de direitos. Impregnada pelo patriarcado. Né? Sim, porque aí Paulo Freire tem razão quando diz que a pior dominação é aquela que é internalizada pelo dominado. Quando o dominado se sente subalternizado. Por isso, os espaços de fala e os espaços de organização da mulher fazem com que a mulher dialogue com a sua própria coragem, com a sua própria força, porque a mulher tem muita força e tem muita coragem. As mães, particularmente, eu tive a oportunidade de ver mães que entraram em bocas de fumo de madrugada e arrancaram seus filhos de lá de dentro. Eu vi aqui no final da Asa Norte uma mãe que agarrou um traficante pela garganta e disse: largue meu filho. Eu vi mães pular em poços profundos sem saber nadar. É muita coragem. E essa coragem a gente tem que ter consciência que a tem. Tem que ter consciência que a tem e tem que ser reconhecida pela sociedade. Por isso eu digo, políticas públicas intersetorialmente abordando e fazendo o recorte de gênero e os espaços de empoderamento das mulheres que passam pela reforma política. Porque as mulheres acabam, tem um instrumento que a sociedade impõe, que é a culpa. Quando as mulheres, os filhos adoecem, as mulheres se sentem culpadas. Eu vejo as mulheres que perdem seus filhos para as grades. Elas chegam e dizem: onde foi que eu errei?
Em verdade, ela não errou em nada. Mesmo havendo toda uma massificação através da grande imprensa do consumo que leva a essa marginalização e responsabilizando as mães. Né? Claro. Então você vê, as mulheres, quando a casa está suja, elas são, a sociedade as culpa. Quando seus filhos, ela perde os filhos para o crime ou para as grades, a sociedade as culpa. Quando elas não estão disponíveis para os maridos, se sentem culpadas também. Então, portanto, é preciso romper a culpa. Quantas vezes eu vi as mulheres vítimas de violência carregando na pele a marca da violência, a marca explícita da violência, que é a marca explícita do sexismo, do machismo, dessa cultura patriarcal. Quantas vezes eu vi as mulheres perguntar onde foi que elas erraram. Mulheres que foram invadidas pelo desejo do marido. Muitas vezes as mulheres vão cedendo ao que os maridos desejam que elas sejam, e depois, quando ela olha para dentro dela, não tem mais ninguém. Só tem o espelho do desejo dele. É uma violência e tem que ser desconstruída. Agora, a desconstrução, deputada, além da questão institucional, da necessidade de ter recursos, de políticas públicas efetivas que assegurem os direitos e a satisfação das necessidades, não somente das mulheres, mas que permita libertar as mulheres, os movimentos de mulheres, como eles estão se portando hoje no enfrentamento com toda essa situação de opressão que é secular? O que está sendo feito? Olha, os movimentos de mulheres, eles têm uma função importante, né? Até digo que depois da Segunda Guerra Mundial, do enfrentamento ao nazismo, ao fascismo, foi o movimento das mulheres que mais transformou a sociedade. Então, portanto, tem um movimento, tem um processo importante. Mas as mulheres não estão apenas nos movimentos de mulheres, né? Elas estão nos movimentos comunitários. É preciso que o Estado assegure as condições. Não é que o Estado vai substituir, criar um movimento, porque o movimento tem que partir da organização da própria população. Mas tem que se abrir os espaços para que nós tenhamos um avanço na organização popular, na organização das mulheres, inclusive nas entidades que defendem os direitos das mulheres. Eu penso que as vitórias só são permanentes, inclusive a Lei Maria da Penha, não é? Enquanto a gente não se apropriar da Lei Maria da Penha, e a gente está se apropriando dela, mas quando a gente não se apropriar da Lei Maria da Penha, ela não vai cumprir toda a função absolutamente revolucionária que ela tem. As conquistas só são permanentes quando a gente se apropria delas, quando a gente sente que são nossas conquistas e que nós vamos lutar e nós vamos impedir que elas sejam retiradas. E eu acho que esse é o movimento que está em curso. Até porque, penso eu, quando a gente... Eu já vi muito isso, mulheres que quando percebem a coragem que têm, resgatam a sua autoestima e constroem uma outra trajetória de vida. Interrompem a situação de violência que vivem muitas vezes, que muitas vezes não é sentida, não é percebida. Não é física. Não é percebida enquanto violência. É tão naturalizada determinadas discriminações, é tão naturalizada que ela não consegue ser percebida enquanto uma violência, enquanto uma discriminação. É preciso que a gente comece a perceber a violência sutil, a violência que muitas vezes não se expressa na pele. Então, portanto, quando a gente consegue, percebendo esse processo e a gente organizando nosso espaço, nós vamos construir uma sociedade diferente. Deputado, o nosso tempo é curto, o seu dia hoje foi super corrido e por isso a parabenizamos, mas uma questão a levantar. A violência praticada pelos grandes veículos de comunicação contra os vulneráveis, contra os oprimidos, contra os excluídos, especialmente as mulheres. O que é preciso? Para nós aqui na TV Cidade Livre, temos uma ação no enfrentamento. Mas do outro lado está o poder do capital, e que também agride e que serve a essa dominação, especialmente a questão da luta das mulheres. O que podemos fazer? Olha, penso que tem alguns exemplos na América Latina, inclusive na Venezuela, exemplos na Argentina e em outros países que têm governos democráticos populares, onde se ousou enfrentar aqueles que se sentem donos da vida.
os donos dos meios de comunicação, são poucas famílias que dominam a comunicação nesse país, eles se sentem donos da vida, eles capturam a vida, entram dentro das casas, criam uma lógica de que é preciso consumir para que as pessoas se sintam validadas socialmente, numa sociedade que não dá o direito de consumir, portanto cria uma sociedade cindida, se sente dono da vida, captura desejos. O que mais me surpreende é que os desejos, por exemplo, dos meninos, dos jovens, eles são muito pautados pelo mercado. É como se fossem pílulas prontas, derramadas dentro de casa, que têm que ser engolidas. Então, penso que é preciso ter uma regulamentação dos meios de comunicação, senão nós não vamos avançar numa democracia. É arremedo de democracia. E o segundo aspecto, é preciso estimular as organizações e os meios de comunicação que são comunitários e que, portanto, não estão a serviço do capital que se jorra a partir das grandes famílias ou dos grandes grupos, mas estão a serviço da organização popular. Se nós estamos falando da necessidade de elevar a organização popular, inclusive a organização das mulheres, que as pessoas que são oprimidas secularmente nesse país possam se organizar e possam ocupar os seus espaços, nós também temos que falar da importância dos meios de comunicação, da organização popular se expressar através da própria comunicação, ou ter seus meios de comunicação para que nós possamos ter essa organização. Então, digo que são dois aspectos. Nós temos que regulamentar, não há como se ter esse nível de ataque à cidadania e à condição humana que nós vemos todos os dias na televisão, a mercantilização das mulheres, a mercantilização das crianças. As crianças, nós estamos na Câmara defendendo um projeto de proibir a propaganda para o público infantil, até porque estão numa fase muito peculiar da sua vida e são presas que são consideradas como presas frágeis e fáceis para um consumo exacerbado que muitas vezes coloca a família numa situação de estresse. Então, portanto, é muito importante que nós possamos ter essa regulamentação e que nós possamos ter os mecanismos para estimular a organização popular e as expressões comunitárias nos meios de comunicação. Por isso é que o meu carinho muito profundo pela TV comunitária, porque é um espaço nesse sentido, que se tivéssemos muito mais TVs comunitárias, se tivéssemos muito mais organizações comunitárias para disputar uma comunicação que coloca pacotes prontos a serviço do mercado, a serviço dos grandes grupos econômicos dentro das casas das pessoas, seguramente nós teríamos uma sociedade menos sexista, menos homofóbica, menos racista. E é justamente isso, deputada, que é o projeto, o objetivo e o trabalho da TV comunitária, a TV Cidade Livre. Sabemos das dificuldades, as enfrentamos cotidianamente, seja na disputa das ideias, na disputa dos projetos ou da execução dos nossos sonhos, do nosso dia a dia. Falta estrutura, falta recursos, falta pessoal, falta equipamento, porém, o nosso sonho, o nosso ideal, a nossa confiança de que é necessário seguir essa caminhada que nos determina. A gente agradece a sua presença, sempre estaremos abertos. E, por fim, eu peço que mande uma mensagem para os telespectadores da TV Cidade Livre, e destacando o dia 8 de março, que 8 de março é um dia de luta. Não é um dia para festejar. Eu dizia hoje, conversava, comemorar como se o dia ele resgata o assassinato de centenas de mulheres. Comemorar o quê? A morte das companheiras que iniciaram o combate em defesa dos direitos das mulheres? Então, o 8 de março, por favor... É um dia de reflexão. Sem que a gente negue os avanços, porque nós mulheres avançamos, mas dizer que esses avanços são muito guerreiros. Não é? A felicidade da mulher é muito guerreira. Nós temos uma felicidade guerreira. Por isso, eu gostaria de encerrar apenas dizendo, olha, com licença, viu? Com licença, abram passagem, porque nós somos mulheres. E nós, como mulheres, temos esse compromisso com a construção de uma sociedade diferente. É preciso dizer, com licença, moço, nós somos mulheres e queremos construir um mundo novo. Nós somos mulheres e temos um compromisso com a coragem, e quando nos colocamos em movimento, muita coisa se movimenta na construção de um mundo novo. Com licença, moço.
Nós somos mulheres e pedimos passagem. E nós, da TV Cidade Livre, damos todo espaço e estamos juntos nesta caminhada na construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, em que todos tenham oportunidades e uma vida digna. Continue na TV Cidade Livre. Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Continuamos à sua disposição e de todos os setores que estão na luta do povo brasileiro.